Olá, eu sou o professor Alex e na aula de hoje nós vamos resolver um exercício da equação de Torricelli. Bom, então como eu tinha comentado na última aula, que a gente viu sobre a equação de Torricelli, a gente usa ela quando você não tem o tempo, tá bom? Quando você quer calcular a velocidade, por exemplo, e você não tem o tempo, ou você tem a velocidade inicial e final, não tem o tempo e quer calcular a aceleração, né? Ou o teu ΔS, enfim. Basicamente no RUV, quando você não tem o tempo, você vai usar Torricelli, tá? Então vamos ver esse exercício aqui, que a gente vai precisar, obviamente, de Torricelli. Então, um avião na decolagem percorre a partir do repouso e sobre a pista 900 metros com aceleração escalar constante. Então, aceleração escalar constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade de decolagem do avião. Então, repare que esse exercício ele te deu aqui uma pista, tá? O avião começou aqui em S igual a zero. Ele foi até 900 metros e aqui no 900 metros ele decolou. Então repare que ele partiu do repouso, tá? Se partiu do repouso, velocidade inicial é igual a zero. Esse 900 metros é o quanto que ele percorreu. Então isso daqui é o teu ΔS, que é igual a 900 metros. E a aceleração escalar constante, então a aceleração é de 50 metros por segundo ao quadrado. Repare que em nenhum momento o exercício te deu o tempo que ele levou para sair daqui e chegar aqui. Então, se você quisesse calcular aqui sem saber o teu... sem ter a equação do Torricelli, você teria que usar a função horária das posições, tá? Como você quer calcular a velocidade, você não pode usar de velocidade para descobrir o tempo, porque você não tem nem velocidade nem tempo. Então, você teria que usar aquela fórmula do sorvetão lá, para você calcular o tempo, tá? Aí você iria ter que resolver a equação Torricelli, nesse caso aqui, equação de Bhaskara, né? E aí você iria descobrir o tempo. Descobrindo o tempo, você jogava na fórmula na equação das velocidades e daí você poderia conseguir calcular, tá bom? Não é o caso aqui, a gente tem a equação de Torricelli. Então, vamos resolver com ela, tá? E lembrando, a equação de Torricelli, então, era v ao quadrado, que é igual a v0 ao quadrado, mais 2a ΔS, certo? V ao quadrado é o que eu quero, o v é o que eu quero descobrir, então, repito ele aqui, v ao quadrado. V0, a gente já viu que ele é zero. Então, aqui fica só 2 vezes a aceleração, que é 50, ΔS, que é igual a 900, tá bom? Então, V ao quadrado, que é igual a 2 vezes 50, 100, vezes 900, dá 90 mil. Então, aqui a gente vai ter que tirar a raiz disso daqui. V, que é igual a raiz de 90 mil, tá bom? Isso daqui, gente, fica muito mais fácil de resolver usando potência de 10. Porque aqui a gente consegue transformar para uma potência de 10, né? 90 mil é a mesma coisa que 9 vezes 10 a quarta. Por que 10 a quarta? Porque a gente tem 4 zeros. Que deixa eu melhorar esse 4 aqui. A gente tem 4 zeros basicamente aqui, então fica 9 vezes 10 a quarta. E tirando a raiz aqui, então eu fico com V. Raiz de 9 é 3. E raiz de 10 a quarta é 10 ao quadrado, que é 100. Então, 3 vezes 100, 300 metros por segundo. Tranquilo? Então, aqui foi bem fácil de resolver usando Torricelli, tá? A única coisa que vocês têm que saber, e que isso é muito importante que vocês saibam, é a questão da potência de 10, tá bom? Potência de 10, vocês veem lá em matemática, lá no ensino fundamental, tá bom? Então, aqui eu tô assumindo que vocês sabem trabalhar com isso, mas mais pra frente eu posso até fazer um vídeo só sobre isso para ajudar vocês caso vocês tenham dificuldade. E para você calcular a raiz aqui, eu vou fazer aqui no meio vou separar aqui só para fazer um comentário aqui sobre essa raiz,
Então, se você tem aqui, por exemplo, raiz de um valor x qualquer, raiz é a mesma coisa que você elevar a meio, tá? Por definição é isso, né? Você tirar a raiz quadrada é você elevar aquele número a meio. No nosso caso aqui, pensando só no 10 à quarta, se eu tiver, então, raiz de 10 à quarta, isso daqui é a mesma coisa que 10 à quarta, tudo isso elevado a meio. Quando eu tenho uma potência aqui elevada a outra, eu multiplico essas potências. Então, aqui vai ficar 4 vezes meio. Isso aqui fica 10 elevado a 4 vezes meio. 4 vezes meio, a mesma coisa que 4 dividido por 2, que dá 10 ao quadrado. Tá bom? Então, é assim que a gente tira a raiz de quando você tem a potência, né? Você divide por 2 o teu expoente. E sempre fica mais fácil você separar, quer dizer, sempre não, mas tem muitos casos em que fica mais fácil de você se separar aqui numa potência de 10 para você poder tirar a raiz, tá bom? Porque senão ficaria bem trabalhoso de você fazer na mão sem separar dessa forma. Tranquilo, gente? Até a próxima aula.